E se eu te dissesse que existe um código oculto que pode prever o futuro da humanidade? Não é teoria da conspiração, não é ficção. São padrões matemáticos escondidos em textos antigos, na natureza e até no nosso DNA. E mais, esses padrões podem estar nos guiando para um destino já traçado. Desde os tempos antigos, grandes civilizações deixaram pistas enigmáticas sobre a existência de um sistema secreto que rege tudo ao nosso redor. As pirâmides do Egito, a sequência de Fibonacci nas galáxias, os números ocultos na Bíblia, coincidência ou prova de uma inteligência superior? E se estivermos vivendo dentro de um código, um algoritmo cósmico programado para revelar seu propósito no momento certo? Mas há algo ainda mais perturbador. Esse código pode conter uma mensagem escondida sobre o futuro da humanidade. O destino já estaria escrito? Seríamos apenas peças de um grande plano? Ou existe uma maneira de decifrar essas mensagens e mudar o rumo da história? Agora, prepare-se, porque vamos mergulhar nos mistérios matemáticos que desafiam tudo o que acreditamos ser real. Você está pronto para encarar a verdade? Desde tempos imemoriais, a humanidade busca padrões ocultos na realidade, seja na observação das estrelas, na construção de templos ou na interpretação de textos sagrados. Sempre houve uma sensação inquietante de que algo maior rege todas as coisas. Mas e se esses padrões não fossem apenas coincidências? E se a própria existência estivesse escrita em um código invisível, um sistema matemático secreto que não apenas organiza o universo, mas também prediz o futuro? Essa ideia pode parecer absurda para alguns, mas não para as civilizações antigas. Os sacerdotes egípcios, os escribas hebreus e os matemáticos gregos compartilhavam uma crença comum. Os números não eram apenas ferramentas de cálculo, mas sim um reflexo da estrutura cósmica. Para eles, a matemática não era inventada, mas descoberta. Um sistema preexistente que governa desde os ciclos da natureza até os eventos históricos mais impactantes. A matemática sempre esteve entrelaçada com a espiritualidade. Os pitagóricos acreditavam que o universo era regido por proporções numéricas perfeitas, que determinavam desde a harmonia da música até a posição dos astros. Platão, por sua vez, defendia que a realidade visível era apenas uma sombra imperfeita de um mundo matemático perfeito e imutável. Mas seria possível que esses antigos sábios já tivessem decifrado um código que permanece oculto para a maioria até hoje? Os indícios desse código universal aparecem em todo lugar. Na arquitetura sagrada, encontramos padrões geométricos idênticos surgindo em templos egípcios, mesquitas islâmicas e catedrais cristãs. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, apresenta relações matemáticas tão precisas que muitos engenheiros modernos se perguntam como uma civilização de milhares de anos atrás poderia ter alcançado tal perfeição sem tecnologia avançada. O mesmo acontece com os textos religiosos. O Código da Bíblia, uma descoberta controversa feita através de algoritmos modernos, sugere que existem mensagens ocultas embutidas nos escritos sagrados há milênios. Essas mensagens parecem prever eventos históricos com precisão assustadora, incluindo guerras, quedas de impérios e até avanços científicos. Será possível que os livros antigos carreguem informações sobre o passado, presente e futuro, ocultas sob camadas de simbolismo e números? Mas o mistério não para por aí. Quando olhamos para a própria natureza, vemos esses padrões matemáticos se repetindo incansavelmente. A proporção áurea, um número irracional, aproximadamente 1,618, aparece nas pétalas das flores, nas conchas dos caracóis, na formação das galáxias e até nas proporções do corpo humano. Esse mesmo padrão, descoberto por Leonardo Fibonacci, é a base de uma sequência matemática onde cada número é a soma dos dois anteriores. Um princípio que governa desde o crescimento das árvores até o comportamento dos mercados financeiros. Nada disso pode ser mera coincidência. Se a matemática é a linguagem universal do cosmos, então seria lógico supor que há um programa oculto rodando por trás de tudo o que percebemos. E mais inquietante ainda, se há um código, isso significa que há um código-fonte. Mas quem o escreveu? E qual é o propósito desse sistema? Aqui surge a grande questão. Se tudo no universo obedece a padrões matemáticos previsíveis, então o destino da humanidade já estaria determinado? Será que nossos passos, decisões e eventos globais seguem uma equação maior? Ou temos o poder de alterar a programação?
Muitos cientistas e filósofos tentaram responder essa pergunta ao longo dos séculos. Alguns acreditam que o universo funciona como uma simulação, um vasto sistema digital onde cada partícula de matéria é apenas um bit de informação processado por uma inteligência superior. Essa hipótese, conhecida como a teoria da simulação, sugere que a própria realidade pode ser um código matemático estruturado, como um programa de computador operando em uma dimensão além do que conseguimos perceber. Se isso for verdade, significa que as profecias e premonições que surgiram ao longo da história não são meros delírios ou coincidências, mas sim fragmentos de um sistema que já está programado para seguir um curso específico. E se conseguirmos entender essa equação cósmica, talvez possamos prever o futuro ou até alterá-lo. Mas aqui está o detalhe mais perturbador. Muitos dos que estudaram esse código acreditam que ele já revelou eventos cruciais da história humana. Guerras, pandemias, avanços científicos e colapsos econômicos parecem seguir padrões ocultos que podem ser analisados matematicamente. A Bíblia, o livro das profecias maias e até documentos herméticos de civilizações perdidas sugerem que há um ciclo de eventos que se repete ao longo das eras, como se fosse uma equação sendo resolvida repetidas vezes. Se isso for verdade, significa que estamos nos aproximando de um momento crítico na equação do destino humano. Algo foi previsto há séculos e pode estar prestes a se revelar. Mas será que conseguimos decifrar esse código antes que seja tarde demais? Se você pudesse traduzir a realidade em uma única linguagem, qual seria? A resposta pode estar bem diante de nós, a matemática. Ela não é apenas uma ferramenta criada pela humanidade, mas sim um código universal, um sistema que governa tudo, das menores partículas quânticas ao movimento das galáxias. Mas a questão é, esse código é um acaso ou uma assinatura deixada por algo maior? Para a maioria dos cientistas modernos, não há dúvidas de que o universo é profundamente matemático. Equações precisas regem os movimentos dos planetas, a estrutura do tempo e até a forma como as células do nosso corpo se replicam. Albert Einstein dizia que Deus não joga dados com o universo, sugerindo que há uma ordem matemática fundamental por trás de tudo. Mas será que essa ordem pode ser decifrada? A matemática se manifesta na natureza de forma tão constante que alguns acreditam que ela não foi descoberta, mas sim revelada. A sequência de Fibonacci, por exemplo, aparece nas galáxias, nas tempestades, nos girassóis, nos caracóis e até no formato do nosso DNA. Esse padrão é tão onipresente que parece ser um tipo de assinatura cósmica, um algoritmo incorporado na própria estrutura da realidade. Mas isso não para por aí. Quando observamos as leis da física, percebemos que tudo segue equações precisas. As forças que mantêm o universo funcionando, gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e fraca, operam dentro de um equilíbrio tão exato que, se fossem ligeiramente alteradas, a vida como conhecemos simplesmente não existiria. Se a força da gravidade fosse um pouco mais fraca, as estrelas não conseguiriam se formar. Se fosse um pouco mais forte, os planetas entrariam em colapso sobre si mesmos. O físico Paul Dirac, um dos pioneiros da mecânica quântica, afirmou certa vez que a matemática é a fonte de toda a verdade. Mas o que isso significa? Que há um padrão inescapável em tudo que existe. E mais, se o universo opera como um código matemático, isso sugere que ele foi programado para funcionar dessa forma. Mas programado por quem? O filósofo grego Platão acreditava que o mundo físico era apenas uma sombra imperfeita de uma realidade matemática perfeita e imutável. Essa ideia influenciou gerações de pensadores, incluindo cientistas modernos que buscam a teoria do tudo, uma única equação matemática que explique toda a existência. Mas há algo ainda mais perturbador. Se a realidade é um código matemático, então talvez ela possa ser prevista, manipulada ou até reescrita. Muitos acreditam que esse código foi descoberto antes mesmo da ciência moderna. Civilizações antigas pareciam ter um conhecimento inexplicável sobre os números e seus efeitos no mundo físico. O conceito da geometria sagrada, por exemplo, era usado para construir templos, pirâmides e catedrais que ressoavam com padrões matemáticos ocultos.
Algumas dessas estruturas foram erguidas com um alinhamento tão perfeito em relação às estrelas que a ciência moderna ainda se pergunta como isso foi possível sem tecnologia avançada. Além disso, textos religiosos e filosóficos antigos já falavam da matemática como um princípio divino. O número 7, por exemplo, aparece em diversas tradições como um número sagrado. São 7 dias da criação, 7 chakras, 7 notas musicais, 7 planetas clássicos da astrologia. Por que esse número se repete? Seria uma coincidência ou um padrão embutido na própria estrutura do universo? Os místicos judeus acreditavam que a Torá era escrita com um código secreto, onde cada letra continha um significado matemático oculto. Com o advento dos computadores, foi descoberto que esses textos podem, de fato, conter mensagens escondidas em padrões de letras equidistantes. Essa descoberta gerou um debate profundo. Essas mensagens foram colocadas intencionalmente ou são apenas um acaso estatístico? Agora pare e pense. Se o universo segue padrões matemáticos, será que o destino da humanidade já está traçado? Se tudo obedece a equações previsíveis, então os eventos futuros podem ser calculados com antecedência? Muitos acreditam que sim. O matemático Benoit Mandelbrot, por exemplo, descobriu os fractais, padrões geométricos que se repetem infinitamente em diferentes escalas. Esses padrões aparecem nas nuvens, nos rios, nos mercados financeiros e até nas variações do clima. Mas e se eles também estivessem moldando a história humana? O pesquisador russo Anatoly Fomenko propôs uma teoria ousada. A história da humanidade segue padrões matemáticos ocultos e pode ser reduzida a ciclos repetitivos. Grandes eventos, ascensão e queda de impérios, revoluções, colapsos econômicos, parecem ocorrer em intervalos previsíveis, sugerindo que há uma estrutura matemática invisível regendo o destino das nações. Se isso for verdade, então poderíamos prever o futuro apenas analisando os padrões do passado. Mas isso significa que o livre-arbítrio não existe? Será que estamos apenas seguindo um código pré-escrito, sem poder alterá-lo? Mas há uma reviravolta. Alguns acreditam que, apesar do código, existem pontos de bifurcação, momentos em que o sistema permite escolhas que podem alterar o rumo dos eventos. Isso significa que podemos influenciar o destino, mas dentro de certos limites. A pergunta é: estamos caminhando para um final já programado ou ainda podemos mudar a equação? Se um código matemático rege o universo, então ele deveria estar registrado em algum lugar. E se eu te dissesse que alguns dos textos mais antigos da humanidade podem conter mensagens ocultas que revelam o destino da humanidade? Muitos pesquisadores acreditam que a Bíblia e outros escritos sagrados não são apenas registros históricos ou espirituais, mas sim livros codificados, contendo mensagens embutidas em padrões numéricos que só poderiam ser revelados séculos depois, com o avanço da tecnologia. A primeira evidência desses códigos aparece nos próprios textos hebraicos. No século XVI, o rabino Moses Cordeiro mencionou pela primeira vez a possibilidade de que a Torá continha segredos escondidos nas sequências de letras. Mas foi somente no século XX, com a chegada dos computadores, que esses padrões puderam ser analisados de maneira sistemática. O matemático Eliyahu Rips e sua equipe descobriram que, ao pular um número específico de letras nos textos sagrados, era possível encontrar palavras e frases ocultas que pareciam prever eventos históricos com uma precisão assustadora. Esse fenômeno ficou conhecido como sequências de letras equidistantes. Por exemplo, ao escolher um intervalo fixo de letras na Torá, nomes de figuras históricas como Hitler, Napoleão e até eventos como a Segunda Guerra Mundial e o ataque às Torres Gêmeas emergiram dos textos bíblicos. Seria possível que esses textos foram escritos com um algoritmo divino, que somente poderia ser decifrado em um momento específico da história? A Bíblia parece ser apenas a ponta do iceberg. Muitos outros textos antigos parecem carregar esse mesmo tipo de estrutura matemática oculta. O Alcorão, por exemplo, contém repetições numéricas impressionantes. A palavra dia aparece 365 vezes, o mesmo número de dias do ano. A palavra mês aparece 12 vezes, coincidindo com os meses do calendário. Esses padrões sugerem que há uma lógica matemática subjacente aos textos sagrados. Mas o que isso significa? Se essas mensagens realmente existem,
Então há duas possibilidades. São coincidências estatísticas, padrões que emergem simplesmente porque estamos procurando por eles, ou foram codificadas por uma inteligência superior, seja ela divina ou não. Agora, se assumirmos a segunda hipótese, surge uma pergunta ainda mais perturbadora. Se esses códigos existem, eles foram colocados ali para nos alertar sobre algo? Ao longo da história, algumas figuras tentaram decifrar esses mistérios. O matemático Isaac Newton dedicou anos da sua vida ao estudo dos escritos bíblicos, convencido de que a Bíblia continha informações ocultas sobre o fim dos tempos. Ele acreditava que, por meio da matemática, poderia encontrar a chave que revelaria o destino da humanidade. Outros pesquisadores apontam que os códigos ocultos também aparecem em textos não religiosos, no antigo livro chinês, I Ching, conhecido como o Livro das Mutações. Estudiosos modernos identificaram um sistema binário surpreendentemente semelhante ao código utilizado nos computadores atuais. Mais estranho ainda é o manuscrito Voynich, um dos livros mais enigmáticos do mundo. Escrito em um idioma completamente desconhecido, ele contém padrões matemáticos e astronômicos que ninguém conseguiu decifrar completamente até hoje. Será que ele também esconde mensagens sobre o destino da humanidade? Agora pare e pense. Se esses códigos realmente existem, isso significa que nossa história já está escrita? E mais, quem os colocou ali? Teria sido um sinal deixado pelo Criador? Seriam evidências de uma civilização ancestral extremamente avançada? Ou algo ainda mais intrigante, uma mensagem vinda do futuro, registrada para ser encontrada apenas no momento certo? Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: os números não mentem. E se há um código oculto nos textos antigos, isso significa que há algo que ainda precisa ser descoberto, algo que pode mudar completamente a forma como enxergamos nossa própria existência. Mas há um lugar onde esse código se manifesta de maneira ainda mais impressionante. Não nos templos, não nos livros sagrados, mas dentro de cada um de nós. Se o universo segue padrões matemáticos precisos, então não deveríamos encontrar essa mesma lógica dentro de nós? A resposta pode estar no próprio código que nos define, o DNA. A ciência nos diz que toda a vida na Terra é baseada em um código genético composto por apenas 4 letras: A, T, C e G, as bases nitrogenadas que formam o DNA. Mas o que poucos percebem é que esse código biológico tem uma estrutura matemática impressionante, algo tão complexo e preciso que até mesmo os cientistas mais céticos se perguntam se ele poderia ter surgido por acaso. Cada célula do seu corpo contém 3,2 bilhões de pares de bases, organizados de maneira tão sofisticada que qualquer alteração mínima pode resultar em mutações drásticas. Agora, imagine um livro com 3,2 bilhões de letras, cada uma delas posicionada no lugar exato para criar um ser humano funcional. Isso não é um acaso estatístico, é um sistema de informação codificado, semelhante a um programa de computador extremamente avançado. E aqui está o mais intrigante: o DNA é um código autorreplicável e autocorrigível, ou seja, ele contém dentro de si mecanismos para se reparar e garantir que sua estrutura continue funcionando ao longo das gerações. Isso é algo que qualquer programador de software moderno admira. Um sistema que não apenas armazena informações, mas também se protege contra erros e falhas. O cientista Francis Crick, um dos descobridores da estrutura do DNA, chegou a afirmar que o código genético é tão complexo que talvez não tenha surgido na Terra, mas tenha sido semeado de alguma forma por uma inteligência superior. Essa ideia, conhecida como panspermia dirigida, sugere que a vida pode ter sido programada e enviada ao nosso planeta por uma civilização avançada, milhões ou bilhões de anos atrás. Agora pense nisso. Se a matemática governa o cosmos e também está presente dentro do nosso próprio código genético, isso significa que há um padrão universal conectando tudo, mas há algo ainda mais surpreendente. Algumas descobertas recentes sugerem que há mensagens ocultas dentro do nosso DNA. Pesquisadores encontraram sequências repetitivas que seguem padrões geométricos semelhantes aos encontrados na música e na arquitetura sagrada. E mais, algumas dessas sequências se alinham com proporções matemáticas universais, como a proporção áurea,
encontrada na natureza e na estrutura do universo. Se isso for verdade, isso significa que o próprio ser humano carrega dentro de si um código oculto, possivelmente programado para ser ativado em determinado momento da história. Mas ativado para quê? Talvez o maior mistério seja este. Se o DNA é um código, então alguém deve ter escrito esse código. Mas quem foi? Uma inteligência divina? Uma civilização extraterrestre? Ou uma versão avançada de nós mesmos, vinda de um futuro distante? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: nossa existência não é aleatória. Estamos imersos em um sistema matemático tão perfeito que desafia qualquer explicação convencional. E se entendermos esse código, talvez possamos desbloquear segredos que podem transformar completamente nossa compreensão sobre quem somos e qual é o nosso verdadeiro propósito. Mas isso nos leva a uma questão ainda mais inquietante. Se o código do DNA segue padrões previsíveis, então o destino da humanidade também já está programado? Se há um código oculto que rege o universo e até a própria estrutura do nosso DNA, surge uma questão inevitável. O destino da humanidade já está programado? A ideia de um futuro pré-determinado não é nova. Em diversas culturas encontramos profecias que sugerem que eventos históricos seguem um ciclo matemático inevitável. O conceito de eterno retorno, presente em tradições orientais e filosóficas, sugere que a história não acontece de forma linear, mas sim em padrões repetitivos, algo que a ciência moderna vem começando a comprovar. O historiador russo Anatoly Fomenko analisou milhares de registros históricos e concluiu que impérios, crises e revoluções seguem padrões matemáticos surpreendentemente previsíveis. A ascensão e queda de civilizações parecem ocorrer dentro de ciclos fixos, como se a própria história obedecesse a uma equação oculta. Mas será que esse padrão se aplica apenas ao passado, ou ele também pode prever o futuro? Pesquisadores da Universidade de Washington descobriram um modelo matemático chamado historiometria, capaz de prever colapsos sociais com base em padrões econômicos e populacionais. Esse modelo foi aplicado a registros históricos de milhares de anos e revelou que grandes crises acontecem em ciclos quase exatos. E agora vem a parte mais inquietante. De acordo com esses padrões, estamos nos aproximando de um momento crítico na história da humanidade. Grandes mudanças parecem seguir ciclos de 2160 anos, coincidindo com as eras astrológicas. Saímos da Era de Peixes, associada às religiões e ao domínio espiritual, e entramos na Era de Aquário, marcada por revoluções tecnológicas e mudanças sociais radicais. Isso poderia explicar por que estamos vivendo um período de avanço acelerado, mas também de caos e incerteza. Se essas previsões matemáticas estiverem corretas, isso significa que o futuro já está escrito e estamos apenas seguindo um roteiro? Se sim, então o que acontece com o livre-arbítrio? Será que nossas escolhas são apenas ilusões dentro de um sistema fechado? Ou existe uma maneira de quebrar o ciclo e reescrever a história? Aqui entra um conceito ainda mais perturbador. Alguns físicos sugerem que o tempo pode ser um código flexível e que existem pontos de bifurcação, momentos em que pequenas mudanças podem alterar completamente o curso dos eventos. Isso significaria que a humanidade tem o poder de modificar seu destino, mas apenas dentro de certos limites. Se isso for verdade, então a grande questão não é se o futuro já está escrito, mas sim se conseguimos ler esse código a tempo de mudá-lo. E se existir uma chave para decifrar esse sistema? E se houver um conhecimento oculto capaz de nos dar o controle sobre o próprio destino? Se tudo o que vimos até agora estiver correto, então o universo segue um código matemático oculto que rege desde as estrelas até a nossa própria existência. A história da humanidade parece seguir padrões cíclicos previsíveis, e até o DNA humano é estruturado como um código sofisticado. Mas isso nos leva a uma pergunta crucial: o que podemos fazer com esse conhecimento? Se o destino já está programado, significa que somos apenas peças em um jogo que não podemos controlar? Ou será que entender esses padrões nos dá uma vantagem, uma forma de decifrar o código e alterar o rumo dos acontecimentos? Muitas tradições espirituais antigas ensinam que o conhecimento é poder.
E se há um código subjacente na realidade, então talvez haja também uma chave para acessá-lo. Grandes filósofos, cientistas e iniciados esotéricos acreditavam que existem leis universais que, quando compreendidas e aplicadas corretamente, permitem que o indivíduo transcenda os limites da realidade comum. Aqui entra um conceito fascinante: a possibilidade de que a consciência humana interage diretamente com esse código matemático universal. Estudos recentes na física quântica sugerem que a consciência pode influenciar a matéria, como demonstrado nos experimentos do duplo Fenda e no famoso experimento da intenção, conduzido pelo Instituto de Ciências Noéticas. Isso significa que, ao entendermos os padrões do universo, podemos intencionalmente moldar a realidade à nossa volta. Isso explicaria por que tantas culturas antigas utilizavam rituais, meditações e práticas matemáticas sagradas para manifestar suas intenções. Se tudo segue um código, então essas práticas podem ser ferramentas para acessar e reprogramar essa matriz invisível. Mas existe um detalhe ainda mais surpreendente. Algumas correntes esotéricas afirmam que o código do universo não apenas rege o tempo e a matéria, mas também pode ser decifrado por aqueles que sabem onde procurar. Isso significa que a humanidade pode não estar presa ao destino, mas sim condicionada por sua ignorância sobre como funciona a realidade. Então, a pergunta final é: como podemos usar esse conhecimento para transformar nossas vidas? A resposta pode estar em 3 princípios fundamentais. Reconhecer os padrões. A vida não é aleatória. Se entendermos os ciclos e padrões que nos regem, podemos antecipar desafios e oportunidades, nos preparando melhor para o futuro. Ajustar nossa frequência. Se tudo é código, então nossos pensamentos e emoções influenciam diretamente a realidade que experimentamos. Ao elevar nossa consciência, podemos alinhar nosso próprio código com frequências mais elevadas de existência. Tomar o controle da narrativa. O maior segredo do universo pode ser este: o código não é fixo, mas sim uma estrutura flexível que responde à consciência humana. Se entendermos como influenciar esse código, podemos reescrever nossa própria história. Mas agora, surge a pergunta mais intrigante de todas: e se esse conhecimento não fosse apenas uma teoria, mas um segredo que sempre esteve oculto, esperando o momento certo para ser revelado? Se há uma coisa que aprendemos até agora, é que o universo não opera pelo acaso. Tudo segue padrões matemáticos, desde o movimento das galáxias até a estrutura do nosso DNA. Mas isso significa que estamos presos a um destino já escrito? Ou será que existe uma maneira de decifrar esse código e reescrever nossa própria história? A verdade pode ser mais fascinante do que imaginamos. Se o universo é um código, então significa que ele pode ser interpretado, compreendido e talvez até modificado. Muitas tradições espirituais e científicas apontam para a mesma direção. O conhecimento transforma a realidade. E se eu te dissesse que esse conhecimento está ao seu alcance? Com o sucesso transformador do e-book A Arte do Pensamento Positivo, é hora de elevar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o Playbook, O Poder da Mente Superior. Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. Mas agora vem a pergunta final. O que você vai fazer com essa informação? Você pode simplesmente ignorá-la e seguir sua vida como se nada tivesse mudado. Ou pode começar a prestar atenção nos padrões ocultos ao seu redor, nas repetições, nos ciclos, nas coincidências que parecem te empurrar para algo maior. Pode ser que essas pistas sempre tenham estado diante de você, mas apenas agora você tenha olhos para enxergá-las. No fim, talvez não seja uma questão de destino ou acaso, mas sim de consciência. Aqueles que entendem o código têm uma vantagem, e aqueles que aprendem a decifrá-lo podem se tornar criadores do próprio destino. Agora, quero te convidar a refletir sobre tudo isso. O que esses padrões dizem sobre sua vida? Você já percebeu sinais que pareciam te guiar para algo maior? Comenta aqui, eu quero saber sua opinião. E claro, se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de curtir.
se inscrever no canal e ativar o sininho. Parece um detalhe pequeno, mas assim como no código do universo, cada ação tem um impacto maior do que imaginamos. E sinceramente, se você chegou até aqui, já faz parte desse grupo que busca algo além da superfície. Agora, se você realmente quer mergulhar mais fundo nesses mistérios, tenho 2 vídeos recomendados para você. Mas um aviso, eles vão te fazer questionar ainda mais a realidade. Você está pronto para isso? Então, clique em um deles e descubra o que mais pode estar oculto diante dos seus olhos. Nos vemos lá.